Não só serem homens. Gostaria de convidar a doutora Edma Sidum. Espero que não tenha sido essa. Muito bom dia a todos. Meu nome é Egna e eu trabalho com a área de segurança, com a área de conflito, e é um enorme prazer estar aqui a partilhar algumas das minhas reflexões em função do tema que me foi pedido aqui. O tema que me pediram para falar é sobre a situação de acesso à informação, sobre processos de paz e sistemas de segurança. Muitas das coisas que eu gostaria de partilhar aqui já foram discutidas anteriormente pelo painel primeiro e eu estou muito satisfeita por isso. Mas algumas destas coisas eventualmente vão ser repetidas. Mas quais são as duas coisas que eu acho que são importantes nós discutirmos quando nós queremos discutir o nível de acesso à informação que nós temos sobre segurança? Qual é o nível de conhecimento que nós temos sobre o sistema de segurança de Moçambique? O que é relevante sabermos e termos domínio para que nós possamos influenciar o acesso à informação sobre segurança, e como é que nós podemos nos organizar para que possamos pressionar e ter acesso a este tipo de informação. Então eu acho que é um pouco isto que eu vou tentar partilhar. Penso que o contexto global desta conferência está muito claro, alguns dos colegas também fizeram referência às resoluções das Nações Unidas, a 22-2050, temos também a 2419, depois temos a 2535. Todas elas têm como objetivo garantir que os jovens têm acesso à informação sobre segurança, que os jovens participam ativamente sobre discussões de segurança, principalmente porque a ausência de segurança, a forma como nós nos sentimos em relação à segurança, pode fazer com que deflaguem conflitos. Se eu me sinto insegura, se eu sinto que não tenho acesso à segurança, se eu sinto que, por exemplo, a minha área tem muitos bandidos, então as pessoas começam a ter comportamentos desviantes em função do nível de segurança que eles têm dentro da área onde eles estão, dentro da comunidade onde eles se encontram. E, por exemplo, podíamos trazer, então, como é que começou o conflito em Cabo Delgado? Muitas pessoas falam muito da questão das minas de Rubi. Então, se nós falamos das minas de Rubi, o que aconteceu com as minas de Rubi? Qual foi o motim ou a ideia principal que fez com que o conflito deflagrasse? Algumas pessoas estavam a sentir-se inseguras, algumas pessoas estavam a sentir que a área onde elas trabalham estava a ser eventualmente invadida por pessoas que eles não conheciam, independentemente da legitimidade que essas pessoas poderiam ter ou não. Então, a segurança afeta sobremaneira a forma como nós olhamos o ambiente onde nós estamos, e isto pode deflagrar o conflito, e o conflito ameaça diretamente o tema da discussão que nós temos agora, que é a paz. Então, nós temos essas resoluções, mas o principal objetivo destas três resoluções sobre a juventude, a paz e segurança que nós temos é garantir ou que as parcerias com organizações juvenis e atores locais possa ser eficaz para implementar ações de promoção de paz. Como é que nossas organizações juvenis estão organizadas em matéria de paz? Qual é o nível de discussão que nós temos sobre paz? Qual é o nível de discussão que nós temos sobre segurança? Nós temos muitas discussões sobre política, sobre acesso ao emprego, que é muito importante, sobre acesso a espaços de tomada de decisão, mas como é que isso influencia na paz? Como é que se influencia na nossa segurança? E quando nós fazemos estas questões, nós chegamos aos desafios que nós temos como jovens. Como é que eu acedo a uma discussão sobre paz e segurança? Como é que eu acedo a uma discussão sobre, como é que eu diria, desafios da minha comunidade, aqueles que vivem agora em Ipepe, lá uma empresa mineira, aqueles que vivem ainda em Cabo Delgado e ainda existe algum nível de tensão dentro da comunidade. Como é que eu começo essa discussão dentro da minha comunidade quando há um problema? Aqui mesmo em Maputo nós ouvimos, a partir das notícias, que é uma empresa que está a tentar implantar-se na zona da Costa do Sol, que é aqui na nossa esquina, que é uma empresa eventualmente de cimento, se não me engano. Como é que aquelas pessoas se sentem em relação à empresa? O problema é a empresa, o problema é a segurança delas, o problema é ambiental. Qual é o problema? Por que as pessoas estão incomodadas com aquilo? Então, este é o tipo de discussão que nós devemos ter quando nós queremos fazer uma interligação entre a segurança
que muitas vezes não é aquela segurança apenas do país, porque nós quando falamos de segurança aqui já falamos do centro do país, falamos do norte do país, temos que voltar aos conflitos que nós tivemos anteriormente e para nós segurança é isso, mas a segurança ela funda-se no contexto onde nós estamos inseridos, no bairro onde nós estamos, na província, no distrito, e ela vai se alastrando. Então, quando nós nos encontramos, eu venho de Cabo Delgado, lá tem este problema, eu também venho de Sofala, lá também tem este problema, e nós percebemos que todos nós acabamos tendo problemas de segurança. Os desafios que nós temos, não temos educação suficiente para entender estas questões como sendo questões globais que podem afetar a nossa segurança e que podem nos levar, ainda que sem percebermos, a conflito. Nós não temos este conhecimento. Nós sempre olhamos para os nossos problemas como locais, mas não os olhamos como fatores determinantes para poderem começar conflito. Ninguém imaginou que estes conflitos poderiam crescer, porque eventualmente nós também não temos esta consciência. Emprego. Já falaram muitas vezes, as pessoas estavam nos painéis anteriores, que as pessoas podem admitir algum nível de dificuldade, e aqui se falou um pouco desta questão da pirâmide de Maslow. As pessoas admitem ter algumas faltas, mas há um nível de necessidades que as pessoas já não conseguem lidar com aquele tipo de necessidade. Eu posso ficar um dia sem comer, eventualmente, 2 sem comer e beber, mas não posso uma semana, um mês, e nem sequer ter uma perspectiva de que não, eu estou a fazer este sacrifício, mas daqui a um mês, daqui a 2 meses eu consigo um emprego. Então, quando as pessoas não têm acesso ao emprego, não têm nenhuma perspectiva de educação, estão muito mais vulneráveis à violência, à falta de segurança, ao conflito, e estas questões nós também devemos conhecer como jovens. Hoje, nós temos estado a falar muito de redes de radicalização em Cabo Delgado, que os jovens são aliciados, mas são apenas os jovens de Cabo Delgado que estão mais vulneráveis a ser aliciados por estes grupos, eventualmente não. Nós, em outros contextos, provavelmente estamos também vulneráveis a ser aliciados para outros contextos que podem nos conduzir ou à violência ou a um conflito generalizado. Então, nós temos que olhar para todas estas questões como sendo parte de um pacote muito grande, e que nós, como jovens, temos que dominar estes pacotes. Processos de paz em Moçambique, todos nós já conhecemos, eu não vou repetir porque na primeira apresentação também falamos, que nós tivemos, não é, o processo de paz de 1994, tivemos um conflito político-militar desde 2012, que terminou com os acordos de Maputo de 2019. Em nenhum deles nós tivemos jovens a partilharem suas visões, suas frustrações, os jovens que perderam filhos, os jovens que perderam oportunidades no centro. Eles só ouviram dizer que um acordo foi assinado e que agora nós temos que voltar à nossa situação de paz. Mas e aquela machamba que minha família perdeu, o pai que eu perdi, a família que eu perdi, quem é que cuida destas pessoas? Quem é que responsabiliza estas pessoas? Então nós não temos esses jovens também a dizerem que na minha aldeia, a minha escola foi destruída, eu já não pude estudar. Então, esta pessoa perdeu o acesso à educação, perdeu oportunidades de emprego, mas ninguém está lá para discutir estas questões com ele, ninguém chamou estas pessoas para estes processos de paz, para discutir e eventualmente dizer que numa próxima oportunidade nós pretendemos corrigir estas e estas deficiências nestes processos de paz. Não, há uma grande necessidade de trabalharmos na inclusão dos jovens, principalmente quando nós queremos discutir hoje em relação a Cabo Delgado. Há uma discussão que ainda é muito embrionária sobre a possibilidade de se negociar ou não com os grupos que continuam a promover ataques em Cabo Delgado. Nós queremos ou não queremos ser parte das pessoas que, havendo a decisão de se discutir com estas pessoas, queremos também fazer parte deste grupo. Nós eventualmente temos mais perguntas, temos uma forma diferente de lidar com estas pessoas que nós acreditamos que são os jovens, e nós temos que ter capacidade de nos organizar para entender o Estado, entender o sistema de segurança do Estado, para que ao chegar o momento nós possamos pressionar e dizer que nós também queremos fazer parte do grupo das pessoas que vai lá discutir com estas pessoas, porque eventualmente podemos ser úteis para alguma coisa e em tempo útil nós vamos discutir como é que nós poderíamos ser úteis. Mas qual é o sistema de segurança de Moçambique? Como é que ele funciona? E quais são as nossas opções ao conhecer o nosso sistema de segurança? Nós temos a nossa Polícia da República de Moçambique, todos nós conhecemos a Polícia da República de Moçambique. Ela é responsável pela manutenção da ordem pública, prevenção e combate do crime.
proteção das pessoas, evitar crimes, etc, etc. E no geral, a polícia é responsável pela segurança interna. E um dos desafios que nós tivemos quando começou a guerra em Cabo Delgado é que nós não fomos capazes de entender que a guerra que estava a iniciar não era um problema de segurança interna. E nós mandamos a nossa polícia de proteção naquela altura para que ela fosse resolver o problema de proteção que nós acreditávamos que estávamos a ter em Cabo Delgado. Mas e os seus diversos ramos que nós eventualmente podemos conhecer, mas não vale a pena. Eu quero recomendar que cada um de vocês procure entender como é que é a Polícia da República de Moçambique. Temos o CERNIC, eles têm vários ramos, mas eu quero que cada um de nós vá ver quais são os ramos que estão lá. Depois nós temos as Forças Armadas de Defesa de Moçambique. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique, elas são responsáveis pela nossa soberania, pela defesa do nosso território. Enquanto a polícia garante a nossa segurança como pessoas e garante a segurança interna, as Forças Armadas elas vêm para defender o nosso território e de eventuais agressões de qualquer outro país, incluindo os grupos que nós temos em Cabo Delgado. Por isso é que eu dizia que eventualmente tenhamos feito uma má análise quando mandamos a nossa polícia de proteção no início, porque claramente havia uma agressão à nossa soberania, integridade territorial e etc, etc. Há um serviço que parece que todos nós conhecemos, que todos nós temos medo, que todos nós achamos que é o terror do sistema de segurança de Moçambique. São os serviços de inteligência e segurança do Estado. Ao contrário do que nós pensamos, eles não estão preocupados com as fofocas dos nossos bairros, com as intrigas que nós temos com o vizinho, etc, etc. Pode ser que até colham essas fofocas, é interessante do nível de análise, mas o papel dos serviços de segurança do Estado é colher informação que pode informar diferentes mudanças de comportamento que podem afetar a segurança de Moçambique. Então, há um nível, obviamente, de informação que eles precisam colher. Não sabemos como, onde, como eles colhem, mas eles precisam colher para verificar qual é o nível de ameaças que nós temos com determinados padrões de comportamento e etc, etc, dentro das nossas comunidades. Depois temos a Guarda Fronteira, unidades comunitárias. Mas temos também instituições que todos os dias, ou de forma regular, discutem a segurança do país. Temos o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, que nós, como jovens, quando nós percebemos que não, aqui esta situação já ultrapassou um nível inaceitável em termos de defesa do nosso país, nós podemos exigir que o governo, o Presidente da República, convoque o Conselho Nacional de Defesa e Segurança para discutir um determinado assunto. Temos o Conselho do Estado, que nós podemos exigir, pressionar, Sr. Presidente, convoque o Conselho do Estado, porque nós achamos que a situação aqui, no nosso distrito, na nossa província, já ultrapassou os limites aceitáveis. Então, estas são outras instituições que, não fazendo parte desta estrutura de segurança interna, que inclui a polícia, a guarda, etc, etc, nós devemos conhecer. Estas pessoas, quando se reúnem, discutem o quê? Quem são os membros? Alguém conhece os membros do Conselho Nacional de Defesa e Segurança de Moçambique? Alguém conhece um, pelo menos? Conhecem os membros do Conselho de Estado? Estas pessoas têm que ser pressionadas sobre o que elas dizem ao Presidente da República. Estas pessoas têm responsabilidade em relação à forma como o nosso país lida com as questões de segurança. E nós precisamos conhecer estas pessoas para que, não podendo pressionar eventualmente o Presidente ou se calhar o Ministério da Defesa, que nem sequer pode, porque o Ministério da Defesa deve responder ao comandante-em-chefe, que é o Presidente da República, estas pessoas têm estas responsabilidades e nós podemos exigir. Então, quando nós falamos do sistema de segurança, quando falamos de informação que podemos aceder, muitas vezes é conhecendo essa estrutura e sabendo a quem devemos direcionar as nossas petições quando temos problemas sérios de segurança no nosso país. Os mecanismos existentes. Mais 2 minutos. Os mecanismos existentes, penso que são vários, mas penso que vale a pena também explorarmos muito as notícias. Algumas destas instituições muitas vezes são muito secretas, evitam de todas as formas dar-nos informações, mas muitas vezes as notícias que nós ignoramos em jornais trazem ali alguma informação que nós podemos usar para tentar rastrear onde buscar mais informação.
Então, nós podemos explorar as tecnologias de informação, e foi muito bem dito aqui, para tentar encontrar este tipo de informação, não necessariamente uma informação substancial, mas podermos começar a rastrear este tipo de informação, os jornais, as academias, a minha universidade, meia culpa também, nós trabalhamos muito com matéria de segurança, mas confessamos que nós também temos muitos desafios para aceder a este tipo de informação, mas obviamente estamos muito disponíveis para apoiar quem quer de alguma forma colher ou analisar este tipo de informação com o nosso apoio. Mas também temos o IES, que fez um trabalho fantástico quando o conflito começou em Cabo Delgado, e muita desta informação que nós depois podemos continuar a investigar a título individual e até para as nossas organizações e associações, pode estar disponível nestas plataformas. E obrigado. Caso tenha alguma dúvida, eu peço desculpa.